Boa noite, nós somos o grupo 4, com o tema 2. Sou aspirante Felizbino, aspirante Wagner Souza, aspirante Bragança, aspirante Santos Guerra, aspirante Moreira Ramos, aspirante Vicente Almeida e aspirante Abel Franco. Nós vamos dar introdução e explicar o tema apoio logístico integrado e gestão do ciclo de vida de sistemas. O trabalho está dividido em alguns tópicos. Vamos começar agora com o aspirante Vicente Almeida. Boa noite, comandante. Vou começar nossa apresentação aqui passando uma base sobre o nosso tema, definindo um conceito muito importante e tentando transmitir também a ideia de que ao longo do tempo, com o passar dos anos, diversas definições, diversas concepções para o conceito de apoio logístico integrado foi se desenvolvendo, foi sendo elaborado. Eu vou apresentar esses conceitos aqui e no final da minha parte eu vou deixar bem claro qual é o conceito utilizado hoje pela nossa Marinha. Então, entrando nesse aspecto do conceito, o conceito do apoio logístico integrado, ele começou a ser desenvolvido na década de 60, né, mais ou menos ali nos 1960, nos começos da década de 60. Foi desenvolvido, né, de maneira pioneira pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e no seu processo de desenvolvimento, a sigla, né, ALI, o apoio logístico integrado, várias vezes eu vou usar a sigla aqui para ficar de forma mais clara, foi recebido com um foco na promoção da coordenação e integração necessária entre as atividades, projeto e desenvolvimento do apoio logístico. Dessa forma, a gente inserindo a logística nos tempos atuais, né, no decorrer dos anos, a partir de 1960, né, no cenário de uma constante evolução e tudo mais, a primeira definição dada para o apoio logístico integrado foi uma estrutura de gestão capaz de organizar um único processo coesivo e eficiente, tudo que tem sido feito separadamente por empresas ou organizações individuais, a fim de identificar, analisar o mercado e racionalizar os recursos que o cliente necessita. Com o passar do tempo, de forma mais recente na história da nossa logística militar, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, também apresentou no seu manual NATO, né, uma nova definição para ali, como sendo a consolidação durante a fase inicial do programa e do projeto dos pressupostos de suporte logístico de sistemas e equipamentos dentro da gestão do ciclo de vida dos sistemas de defesa, no caso, já no nosso tempo. Na Marinha do Brasil, o Manual de Logística da Marinha, ele apresenta uma definição ampla, muito ampla para o ali, como sendo somatório de todos os fatores necessários para assegurar a eficiência e até mesmo a eficácia econômica dos meios, sistemas e equipamentos durante a vigência de suas vidas operativas. Após 10 anos da publicação desse manual na nossa Marinha, houve uma reformulação e percebeu-se a necessidade de dar uma ênfase maior à questão do apoio logístico integrado, criando-se assim um manual específico, um manual próprio para o apoio logístico integrado, e que possui a seguinte definição, e como eu iniciei a nossa apresentação, é a definição mais clara, mais concisa e que norteia a nossa Marinha do Brasil na questão de apoio logístico integrado, como sendo um método empregado no planejamento e orientação das atividades voltadas à implantação do apoio logístico de novos meios e sistemas, com o propósito de conciliar a necessidade da máxima disponibilidade e com o menor custo possível. Então, um gráfico de máxima disponibilidade e menor custo de operação e manutenção de um novo item, levando sempre em consideração os conceitos logísticos desde o início do processo de obtenção. Boa noite, eu sou o aspirante Santos Guerra e eu vou dar prosseguimento agora falando sobre a finalidade do apoio logístico integrado. O apoio logístico integrado é fundamental para assegurar a prontidão operacional da frota naval da nossa Marinha, garantindo assim o cumprimento de suas missões. O apoio logístico integrado desempenha um papel importantíssimo na garantia da segurança das operações navais,
garantindo que os navios estejam com seus equipamentos sempre operantes e estejam abastecidos e equipados para realizar seus deveres e cumprir as tarefas designadas. Um exemplo bem prático da sua finalidade é o programa de manutenção preventiva dos navios de guerra. Como a gente aprendeu na aula de navegação, por exemplo, com os barômetros que o comandante Strauss falou para a gente, que são mandados anualmente à DHN para serem aferidos com relação ao seu funcionamento e a sua precisão. Ou então as inspeções de desempenho que são realizadas nas máquinas ao longo da sua vida útil. Por meio do apoio logístico integrado, são estabelecidos planos de manutenção detalhados dos equipamentos presentes em cada navio, incluindo substituição de peças que se desgastam ou acabam quebrando e inspeções programadas, que ajudam a aumentar o tempo médio de falhas ou diminuir o tempo médio de paralisação ou manutenção programada, como é conhecido, PMG. Grande importância é dada ao preparo do pessoal que opera, para evitar danos que podem ser causados por má utilização ou por degradação devido ao uso contínuo, e ao pessoal que realiza a manutenção do material visando reduzir a quantidade de avarias e, caso hajam, que possam ser sanadas mais rapidamente, sem necessariamente ter que parar o funcionamento de algum equipamento que possa ser de suma importância para o navio. Sendo assim, percebe-se a necessidade de se ter um apoio logístico integrado funcional e que possa prover os serviços necessários com presteza e rapidez para melhorar o funcionamento dos nossos meios navais. César Comandante, sou aspirante 3092 Bragança, para dar procedimento aqui com a minha fala. Vou falar sobre as características do apoio logístico integrado. Primeiro eu vou tentar contextualizar para todo mundo aqui o que é o apoio logístico integrado. Vou definir aqui o conceito dele, que ele busca basicamente otimizar a gestão de recursos em todas as operações logísticas, isso desde o transporte, manutenção e a distribuição dele. E as principais características incluem a centralização de informações, recursos, padronização de processos e a interoperabilidade entre diferentes áreas e a aplicação de tecnologias avançadas para monitorar e controlar todas as operações. E vou dar início aqui falando sobre os atributos com base no EMA 400, que é o Manual de Logística da Marinha. E ele possui 3 atributos principais, entre eles a oportunidade, que significa basicamente você analisar o melhor custo-benefício de um certo produto, visando atender, no nosso caso, a nossa marinha, que de certa forma possui recursos bem limitados, ou seja, cabe à pessoa que gerencia os recursos públicos escolher de forma mais eficiente possível e com o menor custo, visando atender a necessidade da tropa. A amplitude, que ela abrange todo o planejamento logístico, desde a seleção do novo equipamento até a retirada de serviço da marinha desse equipamento. Levando em conta todas essas implicações logísticas, deve ser estudado cada caso, porque muitas vezes para manter operando um certo meio que já esteja antigo, gera-se um custo de 2 a 3 vezes maior do que você comprar um novo produto. O terceiro atributo principal seria a integração, onde é destacada a importância de todos os elementos envolvidos no apoio logístico, onde todos devem atuar de uma forma coordenada para evitar desperdícios e garantir a maior produtividade de todos. E garantir alta disponibilidade também dos meios e equipamentos apoiados. Bom, basicamente assim, em suma de tudo que eu falei, é que o conceito de apoio logístico integrado, ele visa planejar, otimizar e integrar os recursos logísticos de forma sistemática e apropriada para que consiga se garantir um apoio logístico eficiente ao longo de toda a vida útil de um equipamento e meio. Boa noite, sou o aspirante Moreira Ramos e, corroborando e dando prosseguimento com a linha de raciocínio aqui falado pelo aspirante Felizmino, eu vou estar citando alguns pontos que são cruciais e pertinentes ao apoio logístico integrado. Então a gente pode começar citando o planejamento integrado, que é basicamente antes de qualquer fim, objetivo ou alguma missão, é necessário que haja um planejamento e a reunião de meios e determinado tipo de postura ou adotar determinado tipo de
atos que possa facilitar o andamento dessa FANE e, portanto, é necessário um planejamento de forma integrada a fim de reunir meios de diferentes setores da Marinha para conseguir dar fim a esse objetivo. Também podemos ressaltar sobre sistemas de apoio, que justamente na nossa Marinha a gente pode ressaltar os diferentes setores que a gente pode ver no cronograma, por exemplo. Então, cada setor desse é responsável por algum tipo de fornecimento acerca da nossa organização e do nosso planejamento, e que de alguma forma vai ajudar a que determinada força possa concluir sua missão. Além disso, nós temos os subsistemas de manutenção, que nada mais é que a fragmentação do sistema dito anteriormente. Porém, esses subsistemas eles são responsáveis por fornecer um certo apoio a esse sistema. Naquilo em que o sistema ele iria fornecer, por exemplo, combustível ou algo do tipo, o subsistema está ali para fornecer meios para que esse combustível seja melhor empregado, por exemplo. Então, são um apoio meio que secundário para que a FANE seja melhor feita. Temos também a infraestrutura de apoio, que é basicamente uma rede de apoio que a Marinha ela tem que ter, e que, da mesma forma, corroborando com os outros pontos, de forma que seja mais fácil e mais efetivo que chegamos ao objetivo. Também é fundamental que haja gestão de pessoal, ou seja, nós temos que ter pessoal capacitado e pessoal muito bem empregado para que a gente consiga dar prosseguimento à nossa faxina, e de forma que a mão de obra que seja empregada ela seja 100% qualificada. Então, para isso é fundamental que haja adestramentos, que haja uma pré-seleção bem responsável acerca da função que aquele pessoal vai assumir, e que, da mesma forma, com adestramentos e tudo mais, a gente consiga, de maneira mais efetiva e com eficiência, atingir o nosso objetivo. Por fim, temos também a tecnologia e sistema de informação, que é a Marinha utilizar dos meios tecnológicos e digitais que estão presentes e em vigor atualmente, para que facilite o andamento da FANE. Então, por exemplo, no que uma FANE seria para deslocar mantimentos, deslocar alimentos de um lugar para o outro, um exemplo disso é a gente colocar um tipo de rastreador a fim de conseguir localizar em tempo real se esse alimento realmente está chegando ao fim, né, ao local fim, e se não está sendo desviado ou se não está tendo nenhum contratempo. Isso tudo de forma também a garantir a máxima eficiência, a máxima velocidade e o melhor andamento da FANE. Basicamente é isso, e obrigado pela atenção. Com licença, agora eu vou citar um exemplo, né, do apoio logístico integrado. Eu frisei basicamente nossa indústria de defesa e tecnologia, que tem tudo a ver com as questões militares da Marinha. E o principal ponto que eu queria frisar é um exemplo prático que nós estamos vivendo, que é o ProSub, que é o nosso submarino convencional nuclear. Por quê? Porque nós precisamos muito do Ali, né? Porque o ProSub é um projeto muito bem estruturado, tem uma ideia muito boa de dissuasão e tudo mais. Poucos países no mundo têm esse poder, e agora nós com uma tecnologia totalmente brasileira estamos tentando implementar isso.
Porém, é um projeto também bastante delicado, que precisa de bastante planejamento e principalmente um apoio logístico integrado. Por que disso? Porque nós temos ali no projeto um reator em miniatura nuclear e também recursos que são, como posso dizer, bastante caros e de difícil acesso até muitas das vezes pelo país. Então, para isso, nós precisamos de um grande planejamento para que não temos muito desperdício de recursos e também para que não chegue até um ambiente, um desastre ambiental nuclear ou coisas do tipo. Então, nós vemos que até em projetos que nós não enxergamos tanto essa questão de logística, né, por pensar que o ProSub é algo mais da armada ou voltado para lançamento de torpedos, na verdade é algo que está totalmente intrínseco a esse nosso tema e algo que ressaltou muita atenção do grupo por ser uma coisa que está em voga na Marinha agora e é um exemplo de extrema... Boa noite. Então, um ponto que o nosso grupo teve a questão de dar uma ênfase é a diferença entre um apoio logístico integrado e um apoio logístico normal, digamos assim. Simplificando, vou iniciar com a definição de apoio logístico, segundo o EMA 400. Apoio logístico é definido como a estrutura sistêmica destinada a prover uma força dos recursos humanos e materiais e serviços destinados a atender às suas necessidades, visando o cumprimento da missão. O apoio logístico é, em síntese, a ação com a qual a logística se concretiza atendendo ao propósito de manter as forças e as ONs da ANB em condições operativas adequadas ao cumprimento de suas missões, segundo o EMA 400, capítulo 5. Enquanto o apoio logístico integrado, ele consiste em uma visão mais ampla, onde também tenta abranger, prever e sistematizar as questões como transporte, enquanto o apoio logístico integrado, ele tem uma abordagem muito mais abrangente, que visa interagir o suporte logístico com aquisição, armazenamento, transporte, manutenção, gestão de suprimentos, entre diversos outros recursos e meios para maximizar a eficiência. Então, o que podemos dizer é que o apoio logístico integrado nada mais é do que uma evolução ao apoio logístico convencional, onde tem uma visão muito mais ampla e busca atender o máximo de recursos e necessidades humanas, além de prever possíveis erros e qualquer agravante que poderia atrapalhar no apoio logístico convencional. Por exemplo, necessidade de pessoal no front, porém não foi previsto que o inimigo destruiu as linhas ferroviárias. Qual vai ser o novo transporte? O apoio logístico integrado é muito mais preocupado em todas essas outras variáveis que influenciam a necessidade de humana, principalmente quanto ao combate, sendo muito mais eficaz e necessário nos dias de hoje, principalmente com a globalização do mundo e de todas as necessidades humanas num mundo muito mais tecnológico e rápido que vivemos. Então, daremos início também ao nosso segundo tema, que é gestão do ciclo de vida e sistemas. Continuando aqui a apresentação acerca da gestão do ciclo de vida dos sistemas, vou falar aqui agora a parte que trata acerca dos objetivos. Acerca dos sistemas de defesa, a gestão do ciclo de vida de sistemas de defesa desempenha um papel fundamental. O principal objetivo é coordenar a organização, a manutenção e a otimização das capacidades militares de defesa, considerando uma variedade de fatores como desempenho, segurança, qualidade e custo total. E essa abordagem abrangente, com base no manual MD 40 TEC MTEC 01/2019, busca reduzir riscos, acelerar a obtenção de sistemas de defesa e garantir que eles cumpram suas funções. Para alcançar os objetivos da
GCPSD, é muito importante reduzir os riscos e os tempos de obtenção dos sistemas de defesa, além de monitorar de perto o desempenho desses sistemas ao longo do seu ciclo de vida. Controlar os custos do ciclo de vida é igualmente vital, assegurando que os recursos sejam alocados de maneira eficaz e sustentável. Isso implica garantir a harmonia e a consistência nos processos utilizados durante os projetos de aquisição de sistemas, promovendo um compartilhamento efetivo de recursos entre os diversos estágios do ciclo de vida do sistema de defesa. Portanto, fica evidente que a previsão do custo de vida do sistema desempenha um papel crucial na implementação do apoio logístico integrado. Essa previsão oferece visões valiosas para configurar os sistemas de forma ideal e criar estratégias eficazes para a integração do apoio logístico. Boa noite, licença a todos. Vou pensar um pouco sobre os parâmetros de gestão do ciclo de vida. O que é importante entender sobre o ciclo de vida? O ciclo de vida em geral, principalmente utilizado na maioria do Brasil e diversas empresas também, é que ele consiste na previsão e ajustamento de formas preventivas e para ter maior eficácia em produção e cumprimento da missão. É dividido em alguns grupos, como fase, custos de atividades, identificações da necessidade, uso operacional e os modelos de ciclos. A principal informação que nós devemos tirar disso é como isso pode ser aplicado tanto no meio civil, tanto na nossa vida pessoal, tanto no nosso dia a dia em OM. Podemos citar diversos exemplos práticos, mas indo um pouco para a fase conceitual, as fases, por custos e atividades e a identificação de necessidade, consiste em conseguir prever o que deve ser utilizado, qual material, pessoal e tecnologia necessária, o custo que isso terá, porque não adianta fazer um planejamento e você não ter o recurso financeiro bastante para bancar essa situação, tempo necessário, tanto de aquisição, tanto de produção, o uso operacional, por exemplo, um exemplo prático, se nós tivermos um motor que está desbalanceado por causa de estar consumindo mais combustível, você deve adicionar isso ao seu cálculo quando você for abastecer seu navio. Então, ao invés de fazer um abastecimento normal, digamos, de 5.000 litros, o Chemac do navio deveria prever essa condição e fazer um abastecimento de 5.500 ou talvez mais. E nesse cálculo, ele também deve considerar o tempo necessário para o abastecimento, informar o Cominsup e ou diversas outras variáveis, como a alteração do peso do navio, o aumento da finança que isso geraria, e também, saindo um pouco do exemplo de marinha, indo para a nossa vida civil, um exemplo simples de ciclo de vida de materiais que nós podemos ter hoje em dia é de nossos próprios telefones, coisas que basicamente todo mundo tem. Por exemplo, muitos telefones hoje em dia têm uma certa obsolescência programada. É muito comum um telefone atual durar mais que 3 anos, por exemplo. A grande maioria das pessoas troca em cerca de 2 anos ou menos. Então, para alguém que não tem salário, ou tem um salário muito baixo, deve prever essa condição de durar 2 a 3 anos para fazer uma economia para comprar o próximo telefone, porque os preços evoluem exponencialmente, entre outros diversos motivos. Basicamente, o ciclo de vida é algo essencial para todos, tanto na nossa vida civil, tanto na nossa vida militar, e é de suma importância a ampla divulgação e uso desse método nas ONs hoje em dia. Boa noite, comandante. Vou apresentar aqui a questão do conceito de ciclo de vida, de sistema, de fazer algumas pequenas definições para a gente solidificar ainda mais a base dessa segunda parte do nosso tema. Essa questão de gestão do ciclo de vida, relacionada à questão dos sistemas, a gente pode explicitar o ciclo de vida como sendo o desenvolvimento de um sistema
produto ou uma unidade produzido pelo ser humano, desde sua criação até o seu desmantelamento. Essa é a nossa definição para ciclo de vida. Ciclo de vida de bateria, ciclo de vida de algum material, ciclo de vida, algo do tipo. Isso é a mesma definição. A logística, tomando posse disso, a gente consegue então avançar ainda mais e fazer a definição da gestão do ciclo de vida do sistema de defesa, do sistema, que seria a execução de atividades coordenadas envolvendo esses sistemas, que são gerenciados pela organização de forma otimizada e sustentável. Então, mais uma vez a gente se depara com aquele gráfico, a maior otimização e tornar aquilo o mais sustentável possível, encontrando um ponto comum cruzando os dois retos, durante o ciclo de vida, com o objetivo de seguir um plano já pré-definido. Então, essa é a nossa definição, o nosso conceito para essa parte da nossa apresentação, para que a gente possa ainda solidificar ainda mais a nossa base da nossa apresentação. Agora eu vou falar sobre os princípios da gestão do ciclo de vida de sistemas. Os custos reais de um novo equipamento ou tecnologia podem ser comparados ao iceberg, sob o ponto de vista de um navegador, como foi dito pelos autores Blanchard e Blyler, do artigo que nós lemos, em que seu custo de produção e obtenção representam a parte superior do iceberg e seus custos restantes representam um inferior gigantesco em comparação com a parte de cima. Além disso, foi dito por eles que seus custos de manutenções e operações podem representar 75% de todo o custo do ciclo de vida de algum equipamento. Pode-se dizer, então, que alguns importantíssimos princípios podem ser destacados ao falar sobre o assunto, que são os seguintes: a consideração de todos os custos envolvidos no ciclo de vida. Ao se adquirir qualquer meio ou equipamento, não se deve olhar apenas para o preço de obtenção. A capacidade de operar com aquele equipamento, que é em si o mais importante, deve ser viável e estar dentro do orçamento de que se dispõe ao fazer um planejamento desses. A previsão de longo prazo. O quanto a operação daquele meio pode acabar custando e se sua manutenção não irá ser muito cara ou muito trabalhosa. Às vezes, uma tecnologia muito complexa pode se mostrar como um empecilho se apresentar problemas constantes e grandes gastos para solucionar esses problemas. E a comparação de alternativas, sejam elas mais baratas ou mais viáveis. Em muitos casos, a tecnologia mais avançada pode ser tão útil quanto uma tecnologia que não seja de última linha, ou até mesmo a avaliação do modo como será utilizado e se ele tem eficácia nas condições em que ele será empregado na nossa marinha. Bom, então, agora acerca das fases. Conforme a ISO 15.288 de 2015, o ciclo é dividido em 6 fases. 6 fases principais, no caso, sendo de concepção, desenvolvimento, produção, operação, apoio e desfazimento. Visando facilitar a sua gestão, visando facilitar a gestão de tudo, são essas 6 fases. Né? Então, iniciando pela fase de concepção, nós analisamos a demanda por sistemas e buscamos soluções viáveis. Em seguida, a fase de desenvolvimento, onde a solução escolhida é desenvolvida e testada detalhadamente. Após isso, temos a fase de produção, que implementa o sistema, verificando sua conformidade com os requisitos. Já na fase de operação, o sistema é operado em diferentes ambientes, garantindo sua efetividade. Bom, por fim, as fases de apoio e desfazimento garantem a manutenção e encerramento do sistema, respectivamente. Mecanismos com marcos de transição e pontos de controle são essenciais para